ali agora ela fez um compromisso perante ali esse casal. E aí quando ela fosse sair na rua, ela precisava de quê? Do véu, porque quando as pessoas vissem aquele véu, saber que aquela mulher, ela já está compromissada com uma pessoa, então ninguém vai olhar para ela, porque sabe que ela já tem um dono. Agora se lembra, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, ele veio nessa terra, ele veio para os seus, e seus não receberam. Jesus Cristo veio na terra, a Bíblia vai dizer que ele senta com seus discípulos, e Jesus faz um contrato cerimonial para a noiva. Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos: comer o pão que é meu corpo e beber o cálice, o vinho que é derramado por muitos pecados, remissão dos pecados. Então aqui a gente vê que é um contrato que Jesus Cristo, ele está fazendo. E aí a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí Jesus Cristo, ele vai para o céu, e aí não sabe a hora e nem um dia que ele vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua igreja. Mas o contrato foi feito, e para a pessoa, meus amados irmãos, receber esse contrato, primeira coisa, ele tem que aceitar como único, suficiente Salvador Jesus Cristo, porque quando ele vir, só vai participar aquele que fez o contrato, aquele que fez uma aliança, aquele que fez um compromisso com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nesse texto, meus amados irmãos, Jesus nos alerta, vai de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas por que 10? Poderia ser 12, representando a 12 tribos de Judá. Poderia ser 7, número da perfeição. Mas número 10, irmão, para quem não sabe, Nova Aliança é o número da perfeição, número 10. E o número 7 no Antigo Testamento é o número da perfeição. E aqui essas 10 virgens, elas são virgens, representam o quê? A igreja. As 10 virgens era pura, era separada. As 10 virgens tinham que compromisso com o dono. E aqui a palavra vai dizer 5 loucas e 5 prudentes. Olha só que nesse contexto elas vão participar para o casamento. Elas vão participar com o noivo. Mas é necessário, meus amados irmãos, a noiva está pronta. Como eu falei lá atrás, o contrato foi feito. E agora a mulher vai ficar esperando o noivo vir. E ela não sabe a hora. Ela não sabe o momento que o noivo vai chegar. Então por isso a noiva precisava estar pronta da vinda do noivo. A noiva tinha que estar preparada para participar do casamento. E aqui a Bíblia vai dizer que essas 10 virgens, elas tomam o quê? Elas tomam as suas lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas. As lâmpadas representam o quê? As lâmpadas representam a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, que é a tua
palavra. Então a lâmpada representa a palavra. Então quem tem a palavra, aonde ele vai, ilumina. Quem tem a palavra, aonde ele vai, ele é luz. Quem tem palavra, aonde ele vai, ele faz a diferença. Então aquelas têm lâmpadas, todas 10 têm lâmpadas. Aqui o texto vai dizer que elas vão sair para o encontro do casamento. Todas elas se levantam, todas elas se arrumam junto, todas elas saem junto para o encontro do noivo. E aí o texto da palavra vai dizer, meus amados irmãos, que elas não sabem a hora e nem o dia que o noivo vai vir. Então era necessário ter as lâmpadas e ainda ter o que? De ter o azeite, de ter o óleo. O que significa isso, irmão? A lâmpada representa a palavra, e aí a lâmpada precisa estar acesa. A lâmpada precisa estar acesas, as lamparinas precisam estar acesa. Mas por que, meus amados irmãos, naquela época, quando o noivo ia vir, elas precisavam de ter as lamparinas para elas caminhar perante a noite, porque era escuro. Então se elas não tivessem as lâmpadas acesas, não tinha como andar, não tinha como prosseguir para frente, porque é escuro, podia cair, tropeçar, mas poderia tropeçar. Por isso que a lâmpada precisava estar acesa para elas andar. Se lembra que a palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 12 e versículo 33, cingir vossos lombos e acender as cadeias, as lamparinas devem estar acesa. O que significa essa palavra, irmão? Está dizendo, quando o noivo for para o casamento e o servo vem estar vigilante, porque ele não sabe a hora que o dono, ele vai voltar de volta para casa, e por isso ele precisa cingir o vosso lombo. O que significa cingir o vosso lombo, meus amados irmãos? Naquela época as vestes eram túnicas, então muitas vezes ali a túnicas era grande, e muitas vezes, irmão, na hora do trabalho, muitas vezes ficava ruim. Então por isso cingir os vossos lombos é colocar um cinto, amarrar sobre as suas vestes, e aí ele vai estar o quê? Ele vai trabalhar melhor, ele vai estar mais ativo, ele vai trabalhar mais rápido. O que significa isso, irmão? Que ele está pronto, que ele está preparado. Se vir a primeira vigília, se vir a segunda vigília, mas quando o Senhor voltar com gentileza, ele vem abrir a porta e o dono vem entrar, e as lamparinas não venham se apagar.